trabalho há 10 anos no Grupo Fernandes. Como eu cheguei no Grupo Fernandes? Tudo para mim começa de uma maneira que eu acho até bastante engraçada, pelo fato seguinte: eu sempre trabalhei com hortifruti granjeiros desde 1994, quando eu me lembro que eu iniciei aqui no mercado, hoje Ceasa, tinha um sacolão ali, então aonde eu comecei a me relacionar com o público, e ao longo dos anos eu acabei me tornando um concorrente da minha própria família, que era da minha mãe. Então aonde o pessoal não admitia isso, minha mãe achava um absurdo eu ser concorrente dela. Que negócio é esse? E a minha avó e minha mãe, por já ter um conhecimento com o Fernando, que é hoje o meu patrão e proprietário das empresas, fizeram de tudo para que eu viesse trabalhar no Grupo Fernandes, saísse da informalidade. E como é que eu vou contrariar minha mãe, minha avó, tampouco, uma briga em casa? Não sou maluco, então acabo vindo para o Grupo Fernandes, faço a entrevista com o Fernando. Uma coisa bastante curiosa que aconteceu durante a entrevista foi o seguinte, que ele me fala, depois de tudo que eu falo para ele, da experiência que eu já tive, ele fala para mim que não vai dar certo. Eu olhei para ele e falei, rapaz, esse camarada, ele é brincadeira. Com a experiência que eu tenho, estava me achando, me sentindo o máximo, mas ele baixou minha bola e ainda me tirou de campo. Mas me disse o seguinte, beleza, nós temos a vaga, você está contratado, embora eu acho que não vai dar certo, eu estou dando um emprego por causa da sua mãe. Mas eu sempre fui obstinado, né? Então aquilo na verdade me aguçou, me realçou a minha vontade de demonstrar para o grupo tudo aquilo que eu havia aprendido e adquirido ao longo desse tempo. Me dediquei, caprichei naquilo que eu sabia fazer e em pouco tempo me senti bastante à vontade, porque era muito familiar para mim, então me senti à vontade. E acredito que em pouco espaço de tempo acabo me destacando naquilo ali que eu estava fazendo. E de repente, nesse período, eu começo a avaliar aquela situação toda, por já estar dominando, eu achava o ambiente de mercado muito monótono. Uma coisa mecanizada, uma coisa sem graça. Por quê? As pessoas pegavam, pesavam, ninguém se falava, ninguém se conhecia, não havia um contato, te pediam as coisas e você fazia. E na verdade um dia cheguei, falei, vou transformar isso aqui, vou mudar o aspecto desse negócio. Eu gosto daquele contato de feira, daquela coisa olho no olho, aquela coisa de convencer o cliente, de levar a mercadoria, de fazer a propaganda. Alguns funcionários falam assim, esse cara é maluco, vão despedir ele não passa de hoje. E diante disso tudo, acredito que foi um dos dias que eu me consagrei, porque vendi, arrebentei de vender, as pessoas gostaram. E o que ocorre? Nesse fator, eu estava bem, me sentindo bem sucedidamente, porque estava bem financeiramente, bem com o meu trabalho. E na verdade, isso acaba acarretando algumas coisas, porque eu acabei absorvendo o mercado de uma tal forma que eu trabalhava de 8 até fechar todos os dias, folgando somente 2 domingos por mês. Mas sempre feliz, era isso que eu queria, era isso que eu almejava. Então, até aí, ponto final, história feliz, mas só que não era bem assim. Eu acredito que de repente eu tenha tomado uma atitude imprudente, quem sabe, ou não, porque as coisas sempre cooperam para se tornar melhor, eu acredito assim. E com tudo isso, eu acabo perdendo um pouco do convívio social. Não ia a festas, não tinha muito convívio com amigos, fui deixando de lado certas coisas que são comuns no nosso dia, mas que para mim, ao longo desse tempo que eu deixei de fazer, começaram a se tornar essenciais. Feliz, mas porém não satisfeito. Peço demissão. Peço demissão do grupo, porque eu achava que não valia mais a pena continuar, pelo fato que eu estava perdendo muita coisa. Mas era o que eu queria. Mas o ser humano, é instável, e nesse momento os outros valores pesaram mais do que um bom salário e ser bem sucedido. Quero abandonar. Fernando faz de tudo para que eu possa ficar na empresa, tenta me convencer de todas as maneiras, mas não foram o suficiente para me convencer. Eu peço demissão do grupo, vou embora, viro a página Mercado Fernandes, faço o acordo, tudo certo e parto. Parto e começo uma nova história. Para todos, enfim, a liberdade. Por quê? Tem coisas que não tem preço. Para mim, a liberdade naquele momento não tinha preço. E dentro desses 30 e 60 dias que eu fiquei
fora do grupo, eu fiz tudo aquilo que eu queria. Passei, viajei, visitei. Só que depois de tudo isso, a vida se torna monótona. E volta eu na estaca zero novamente. Cara, eu não aguento mais ficar à toa. Ligo pro Fernando, o Fernando fala o seguinte pra mim: e aí, tudo bem? Eu, beleza, rapaz, tô precisando de trabalhar. Ele falou: você tá maluco, você acabou de sair do grupo, você acabou de... Eu, não, mas eu tô falando sério, eu preciso trabalhar, cara, eu preciso fazer qualquer coisa, que eu já não aguento mais ficar à toa. Acostumado a vida toda a trabalhar, eu achei que ficando aquele período que eu fiquei 45 dias no mercado e mais o período de 60 dias, eu já estava com tédio. Então o Fernando falou o seguinte: tá falando sério? Eu falei: tô falando sério. E era no período da festa do tomate. E ele me chama, falou o seguinte: olha, eu tenho uma oportunidade para você, trabalhar 3 dias somente. Eu falei: não, tá ótimo. Porque eu, na verdade, não queria nada fixo. Eu ainda estava me adaptando àquela situação toda, estava tranquilo. Eu queria alguma coisa de distribuir panfleto no carro, alguma coisa que ocupasse o meu tempo e a minha mente, já que o problema não era a situação financeira, mas sim trabalhar, porque eu não aguentava ficar parado. O meu ritmo de vida sempre foi assim, né? Então, começa eu no Grupo Fernandes novamente, sendo que no posto Patito, conhecido lá anteriormente como Texá. E isso para mim, eu falei: rapaz, uma oportunidade. E quando foi para o período de 6 horas da tarde, chega o caminhão do Mercado Fernandes. E o pessoal do mercado me fala o seguinte: olha, o Fernando mandou te chamar, está precisando falar contigo com urgência. Eu falei: rapaz, mas já combinei com tudo com ele, o que mais que a gente tem para decidir? Mas vim, antes ele falou comigo que teria que falar comigo aqui no posto Texá, o atual posto Ipiranga. E quando eu chego aqui, para minha surpresa, ele fala comigo o seguinte: me chama para a lojinha, que hoje é a atual Patita Gol, e fala assim: rapaz, eu estive pensando numa oportunidade para você, e não quero mais 3 dias não, eu quero que você trabalhe para mim direto. Falei: rapaz, direto? Direto. Eu falei: vamos ver o que ele tem para propor. E ele começou a fazer a proposta. Falei: tá fechado, fechei para ontem. Tudo parecia ótimo, tudo parecia excelente, e realmente era. Graças a Deus alcancei o êxito. Em um pouco espaço de tempo, deixei de ser repositor, passei para caixa, e na verdade começo a lhe direcionar outros, né? E foi um sucesso. Comecei a trabalhar na empresa, feliz, contente, bom horário, bom salário, tudo de bom, estava excelente. Enfim, acho que eu vou me aposentar aqui. Mas o ser humano, mais uma vez, nunca está satisfeito com o que tem. Eu pego e falo assim: poxa, com essa experiência que eu já tenho de feira, experiência de mercado, experiência de vender em armarinho, né? Falei assim: quero me tornar um microempresário. Falei: poxa, eu já tenho já tenho o dom de vender, tenho o compromisso, a fidelidade, e já sei administrar. Pelo pouquinho que eu já tinha visto, não era tão difícil administrar. Peço demissão do grupo. Mais uma vez, peço demissão, e para todos, muito satisfeito, um microempresário, começo a minha jornada, tudo parecia perfeito. Só que depois de eu estar algum tempo atuando não mais como empregado e como patrão, e ali eu começo a perceber as dificuldades que antes eu não enxergava. E isso ali me acaba me trazendo a lembrança do posto. Porque ser patrão, gente, não é tão fácil. Ser patrão não é tão simples quanto você pensa. Parece um mundo de glamour, parece somente ganhar dinheiro, mas existe em volta daquilo ali uma responsabilidade muito grande. E o que acontece? Eu olho para trás e falo assim: como eu amava estar no posto, como era tão bom trabalhar no mercado, e quero voltar.